Se puderem também colocar ali de onde são, se já trabalham com a ortopedia. Essa live vai ficar gravada. Tenho certeza que muita gente vai assistir também mais tarde. Hoje é um feriado, muita gente aproveitando com a família. Então só me dão um ok aí. Ah, obrigada, Tamires. Você já trabalha com ortopedia, Tamires? Que bom, bem-vinda, Nara. Se vocês puderem colocar de onde que vocês são, o estado, a cidade, até para a gente já saber onde é que está chegando essa live. Esperar mais um pouquinho, daqui a pouco a gente já vai iniciar então, tá? Hoje a gente vai ter a primeira live, amanhã a gente vai ter a segunda e tem muita coisa boa chegando e que eu quero compartilhar com vocês dessa parte de ortopedia. Ah, que legal, já está começando a executar alguns casos. Boa noite, Guiomar. Bem-vinda. De Pernambuco, muito bem. Eu tô aqui no sul, você tá lá em Pernambuco. Oi, Nicole, que bom que você entrou. Mas já vou projetando aqui para vocês então, tá? Então, pessoal, acho que vamos começar, né? E para vocês depois ainda aproveitarem mais um pouco desse feriado, tá? Então, quem já me conhece, né? Eu sou a Patrícia, eu sou mestre especialista em odontopediatria, sou especialista em ortodontia, sou pós-graduada em ortopedia funcional dos maxilares, sou professora universitária, coordenei uma especialização em odontopediatria com ênfase em ortopedia dos maxilares no IO Chapecó e hoje eu atuo como professora universitária na faculdade privada, atuo coordenando a parte de odontopediatria, que a gente tem a 1, a 2, a Clínica Integrada Infantil, e participo também como professora na Clínica Integrada nos semestres finais, né, no final da graduação. E eu atuo já há mais de 26 anos, né, em consultório e trabalho com a parte de crescimento e desenvolvimento infantil. Sou apaixonada e realmente quando comecei trabalhando com odontopediatria primeiro e quando comecei com a parte de ortopedia foi uma virada de chave, né, no meu consultório e na minha vida mesmo. E é isso que eu quero estar compartilhando com vocês. Então hoje a gente vai falar sobre ortopedia, né? O que é a ortopedia dos maxilares? Eu sempre falo, a ortopedia dos maxilares ela atua no crescimento e no desenvolvimento ósseo da face, guiando e corrigindo, né, alterações estruturais desde a infância. Porque nós que trabalhamos com criança, principalmente tem muito odontopediatra aqui me ouvindo, é importantíssimo a gente sair um pouco do foco da doença cárie e da gengiva e saber acompanhar crescimento e desenvolvimento infantil, porque a gente precisa enxergar a criança como um todo. A partir disso, a gente começa a ver, né, que a gente vai muito além de encaminhar casos, a gente começa já a tratar. Porque a partir do momento que a gente diagnostica, a gente deve tratar. Se eu não tratar, é claro que eu vou encaminhar. Mas por que a gente deve intervir cedo? A infância é a fase que a gente tem a maior plasticidade óssea. E a gente vê que pequenas intervenções nesse momento, eles geram grandes resultados, evitando uma complexidade maior no futuro. E quando a gente olha para uma face, né, de uma criança com 3 anos de idade, com um perfil dessa maneira,
Isso é normal? Não, né, gente? A gente precisa parar para ver que isso não é o padrão de normalidade. Que uma criança, ela não tem essa inversão de lábio superior em relação ao lábio inferior. Que o ideal é que a gente tenha crianças, né, que as nossas crianças, desde bebê, a maxila, o lábio superior, esteja à frente da mandíbula do lábio inferior. Então, quando a gente encontra uma criança assim, a gente não pode querer dizer para esses pais, aguardarem essa criança crescer ou trocar todos os dentes para a gente tratar. Imagina uma criança crescendo dessa forma. Então, a gente precisa saber intervir, a gente precisa intervir, porque a melhor fase de intervenção é agora, enquanto a criança está em crescimento. Então, devemos fazer alguma coisa num bebê? Olhem bem, a gente pega bebês, isso não é um padrão de normalidade, é uma mordida cruzada anterior, os dentes superiores atrás dos dentes inferiores. Vocês conseguem parar para pensar como que essa criança, ela mastiga? Será que ela realmente vai ter um padrão mastigatório adequado? Tentem vocês fazer essa inversão e realizar a mastigação. Então, a gente precisa já, e a gente consegue já, ter resultados em bebês. Então, a gente não precisa nem esperar 3, 4 anos para intervir. Já em bebês, a gente já deve e consegue fazer alguma coisa e gerar resultados. O osso da criança, ele é totalmente poroso, né? Ele, como eu já falei ali, ele tem uma plasticidade. Então, com essa porosidade, com essa anatomia que nos permite, a gente vai conseguir ótimos resultados desde bebês. Então, uma criança assim, olha só o que a gente já obteve de resultado. Na fotografia na esquerda, a gente tem uma inversão do crescimento. A gente tem ali uma maxila atrás de uma mandíbula. Será que é essa mandíbula que está exagerada ou é a falta de maxila? Nós somos acostumados a enxergar o excesso. O que a gente vê primeiro quando a gente vê uma face de perfil? A gente vê o nariz e o mento. A gente vê muito mais o que está mais aparente do que o que está faltando. E olha só, essa criança, 4 anos e meio, a gente já iniciou, fez a intervenção e ali a gente já teve um resultado, a gente já percebe um perfil mais reto. Essa criança, quando essa família me procurou, o pai, ele precisaria fazer uma ortognática. Por quê? Porque ele tem uma deficiência de maxila e uma mandíbula bem presente. Se eu deixar essa criança com 4 anos e meio, se manter com esse crescimento e crescer assim, imagine como ela vai ficar. De que forma que a gente vai chegar lá na adolescência? Com uma complexidade muito maior. Vamos fazer uma cirurgia ortognática? A gente sabe que sim, a cirurgia ortognática ela tem essa indicação. Mas por que eu vou esperar se eu consigo ótimos resultados de uma forma, com uma intervenção muito menos complexa? Então, essa criança, a gente fez o quê? Fez um estímulo de maxila. Porque não tem como, eu vou segurar essa mandíbula. Não tem, a gente não consegue segurar crescimento, a gente consegue estimular. Então, com a ortopedia, a gente já conseguiu esse resultado. E aqui, gente, olha só, uma mordida cruzada, um dente, anterior cruzado. Mas antes disso, ali, se vocês observarem, ela tem um gancho e ela tem ali toda uma extensão de um aparelho expansor. A gente fez o quê? A gente fez uma expansão, porque se a gente olhar o volume dentário inferior, olha só como já está faltando espaço nos dentes inferiores. Mas eu vou estimular a mandíbula, sendo que a mandíbula ela precisa caber nessa maxila. Então eu preciso primeiro
estimular essa maxila para depois eu ganhar espaço na mandíbula. Então o que a gente fez foi isso, a gente estimulou a maxila e ao mesmo tempo, além de estimular, nós trabalhamos com um acessório junto no nosso expansor e aproveitamos e fizemos o descruzamento ali do incisivo, do dente 21. E após isso agora a gente vai trabalhar então em mandíbula, porque eu tenho sim uma margem para poder estimular a minha mandíbula e ela continuar tendo a relação de tampa e caixa. E aqui, olhem só, a gente está com um aparelho removível, que é o aparelho Schwartz, um aparelho expansor removível, né? Ele promove uma expansão dentoalveolar. Ao mesmo tempo que a gente está expandindo, a gente está o quê? Promovendo um alinhamento primário. E tudo isso, gente, mais ou menos em torno de 3 meses. Então, olhem como a resposta é muito rápida. Então, você mostrar isso para um pai, para uma mãe, como que eles não vão aderir ao tratamento? É lógico que eles vão querer fazer um tratamento, né, e promover já uma melhora do que esperar uma complexidade lá na frente. E aqui, gente, uma atresia de maxila, ao mesmo tempo uma mordida aberta, porque quando a gente tem uma atresia, a gente também tem uma modificação no vertical dessa criança. A gente aqui nós utilizamos um aparelho expansor dentro do muco suportado, né, que é o aparelho, o RAS, que eu gosto muito de trabalhar com o RAS, e muitas pessoas às vezes têm medo, por quê? Porque acham que aquele acrílico ele pode gerar uma necrose ou mesmo causar algum problema no palato, mas não, gente, o que a gente precisa ter é critério de diagnóstico, a gente precisa saber também qual a idade ideal. Enquanto está em crescimento, e se a gente trabalhar com um bom laboratório que confeccione aparelhos que tenham realmente, né, requisitos que vão fazer a gente ter o resultado, mas sem agredir, nós não precisamos ter medo de trabalhar com RAS. Eu gosto de trabalhar com IRAX. Ótimo! O RAS e o IRAX são 2 expansores que vão os dois promover a disjunção da sutura palatina mediana. E a gente precisa utilizar esse aparelho enquanto que as crianças estão em crescimento, porque aí sim a gente não vai ter problema com relação à resposta do nosso palato. A diferença é que um é dentro do muco suportado e o outro é somente dentro suportado, mas a gente vai ter os mesmos resultados. Aí é preferência de querer trabalhar com um aparelho ou outro. E aí a gente já teve o quê? Olha a melhora que a gente tem em termos de transverso, né? A gente ganhou, a gente expandiu. E ao mesmo tempo que a gente melhorou então o transverso, a gente já corrigiu o vertical. Muitos problemas verticais estão associados a problemas transversos que a gente tem no paciente. Então, melhorando um, consequentemente, a gente vai melhorar outro. É claro que a gente precisa identificar, diagnosticar corretamente. Temos uma língua ali que pode estar, né, também interferindo? Colocamos também um acessório no nosso aparelho. E assim a gente vai fazendo, né, confeccionando o nosso aparelho de acordo com a nossa necessidade. E aqui, gente, conseguem perceber o perfil dessa criança? 8 anos. Isso não é padrão de normalidade. A gente vê, olha uma criança como ela tem uma deficiência de lábio superior e ao mesmo tempo o lábio inferior bem mais proeminente. A história dessa criança, a família me procurou, por quê? Porque eles perceberam que ela tinha um olhar cansado. É claro, falta maxila, a nossa maxila se comunica com mais 9 ossos da nossa face. A partir do momento que eu tenho uma atresia de maxila, eu vou ter o quê? Uma deficiência de terço médio, eu vou ter interferência no meu malar, no meu zigomático, no meu assoalho da órbita, no meu osso nasal.
Então, eu vou ter toda uma consequência a nível de perfil facial. E aí, buscando todo o histórico, a mãe me relatou que a avó paterna, ela tem essa deficiência. Então, aí nós temos um fator genético bem presente. Precisamos modificar, precisamos estimular. E com um pouco de estímulo, a gente já conseguiu transformar, trazer de um perfil totalmente côncavo, já tornar esse perfil mais reto. E claro que essa criança ainda está em tratamento, então a gente precisa uma margem de segurança, a gente precisa mudar o perfil para que a gente tenha o quê? Uma melhora, então, no crescimento, no vetor de crescimento. E essa criança, então, ela está usando uma máscara facial, que é um dispositivo que a gente faz a tração reversa da maxila, a gente traz essa maxila para frente. Ela é apoiada, né, em um aparelho expansor, num RAS ou num IRAX ou mesmo num McNamara, que são aparelhos que a gente usa para disjunção, né, da sutura palatina mediana, e agora a gente está trazendo, então, tracionando essa maxila para anterior. E aqui a gente já consegue ver, né, uma modificação, até como ela ganhou terço médio da face. E, claro, tem toda uma modificação na questão do sorriso, a gente vê um aumento dos diastemas, mas explicar, passar uma segurança para os pais e tranquilidade que isso faz parte do processo. E quanto antes a gente intervir, melhor, porque a gente percebe que, principalmente as meninas, eu tenho percebido isso, assim, que 7, 8 anos elas aderem muito bem ao tratamento. Vamos esperar para 11, 12 anos? Não. 7, 8 anos é a melhor fase para a gente fazer essa tração reversa de maxila. E vejam bem a modificação, como melhora. Percebam o terço médio da face dessa menina. Ela tinha uma face mais envelhecida. Agora a gente já consegue melhorar. Olha a verdadeira harmonização, eu sempre digo. É isso que a gente quer. A gente já quer, nessa fase, melhorar o perfil. Por quê? Porque a gente está estimulando base óssea. E é isso que a gente quer. O que que faz, né, a gente ter um melhor contorno facial é a base óssea. Lá na frente a gente vai trabalhar com tratamentos compensatórios. Imagina essa menina crescer assim. Ou ela vai para a cirurgia ortognática, ou ela vai para uma harmonização. Mas a harmonização não é algo definitivo. Ela é muito bem-vinda. Mas vocês hão de convir comigo, né, que são realmente procedimentos que precisam ser feitos a cada tempo. Então, a melhor base, melhor harmonização é o quê? É a base óssea, um bom crescimento de base, de maxila, de mandíbula. Então, a gente precisa focar, na ortopedia, na prevenção das deformidades. Então, a ortopedia, ela faz isso, ela previne, ela vai tratar maxilas atrésicas, mandíbulas desviadas, discrepâncias que vão impactar na estética, na função e na qualidade de vida. Vejam essa criança. Imaginem essa criança crescendo dessa forma, gente. Mãe me procurou por quê? Ela tem a saúde bucal perfeita, né? Zero cárie, ela faz acompanhamento comigo e a gente já o quê? E diagnosticou precocemente essa mordida cruzada, então, unilateral esquerda. E se vocês observarem na face dela, vocês podem perceber como a gente já tem uma assimetria no sorriso. Que não está puxando, mas queria mostrar para vocês que a gente tem uma assimetria no sorriso. E a gente consegue observar que o lado esquerdo dela, ele tá subindo menos do que o lado direito. Por quê? Por causa de todo esse desvio.
O lado esquerdo, que está cruzado, é o lado que ela mastiga. Mas por quê? Porque o nosso cérebro ele é programado para gastar menos energia. E os dentes, o lado cruzado é onde os dentes se encostam primeiro. Então, automaticamente vai ser o lado que ela vai mastigar. Por quê? Porque a gente vai gastar menos energia. Então, esse lado esquerdo, a musculatura vai trabalhar muito mais. É assim como a gente vai na academia, a gente vai trabalhar somente um lado, aquele lado vai desenvolver muito mais. Então, o lado direito já sobe mais do que o lado esquerdo. Só ver aqui para passar de novo aqui, pessoal, que tive só um probleminha aqui no meu passar do slide aqui. Deixa eu ver aqui, que eu mexi aqui, achei. Então, a gente precisa trabalhar com essa questão de prevenção das deformidades. Respiração e função. As alterações maxilares, elas podem prejudicar a respiração nasal, a mastigação, a deglutição e a fala. Então, corrigir o osso, estimular o crescimento de maxila e mandíbula, a gente vai fazer o quê? Vai melhorar todas essas funções. Estou vendo que tem algumas perguntas no chat e depois eu vou estar respondendo para vocês, tá? Então, por falar em respiração, o que a gente precisa avaliar? A gente solicita uma documentação do nosso paciente. Quando vem a nossa documentação, a gente precisa avaliar as nossas imagens, né? A nossa radiografia panorâmica, nossa teleradiografia, que é aquela radiografia lateral. Então, eu, Patrícia, particularmente, eu gosto de olhar imagem. Realmente fazer diagnóstico a partir da imagem, não me basear somente lá nos números da cefalometria ou mesmo, né, no próprio laudo do radiologista. Então eu vou lá para a imagem. Vejam bem, nessa teleradiografia, o que a gente pode observar? A gente pode observar a nossa adenoide e a gente vai mostrar isso para os pais. Vocês estão vendo ali onde tem a seta? Ali a gente tem uma adenoide hipertrofiada. Perceba ali, a gente tem a orofaringe. Se a gente observar, a gente tem a nossa orofaringe, a gente tem uma diminuição dessa orofaringe. A partir do momento que eu tenho ali uma alteração anatômica, eu vou ter uma alteração também na minha função. Então, claro que eu vou estimulando maxila, eu vou melhorar. Mas o meu tratamento, o meu olhar para a criança precisa ser multidisciplinar. Eu vou tratar forma e função de maxila e mandíbula. Mas se eu percebo que a criança muitas vezes também tem uma inversão de respiração, ela está com uma respiração bucal ao invés de uma respiração nasal, eu preciso também diagnosticar, né, encaminhar para o meu otorrino para ver se eu não tenho uma alteração de estrutura. E aí pode ter o quê? Uma hipertrofia de adenoide. Então, eu vou sim fazer a minha parte de estimular essa maxila que está atrésica, mas eu preciso também trabalhar de uma forma multidisciplinar com o otorrino para tratar essa hipertrofia de adenoide. Porque maxila, estimulando maxila, eu vou ganhar, vou melhorar a minha respiração, porque ela vai, inclusive, melhorar ali meu osso, né? Aumentar ali meu osso nasal, vai expandir tudo. Mas eu preciso também tratar o que está interferindo. E aí eu vou contar com o otorrino. Olhem nessa teleradiografia. Percebo ali a hipertrofia da adenoide. Olhem a passagem de ar reduzida. O que vai acontecer com essa criança? Vai abrir a boca para melhorar a passagem do ar. Ela precisa compensar essa respiração que não está acontecendo pelo nariz. E aí, se eu vou abrir a boca, essa criança abre a boca para respirar, ela vai ter falta de silamento labial, ela vai ter uma mudança de postura de língua, o osso totalmente ali, né, plástico, ele também vai se moldar, ele vai ser alterado.
Então, a gente precisa pensar sempre que deve existir um equilíbrio. Criança precisa respirar pelo nariz. Quando a gente tem uma respiração nasal, o nariz ele que vai filtrar, aquecer e umidificar o ar. A partir do momento que eu tenho uma respiração pela boca, eu vou ter toda uma mudança do equilíbrio das forças. Criança que tem equilíbrio, respiração nasal, a gente tem musculatura externa, bochecha, lábios fazendo uma pressão de fora para dentro. E uma língua bem posicionada, alta, que normalmente toca atrás dos incisivos, fazendo uma pressão de dentro para fora. Maxila e mandíbula vão se desenvolver de uma forma equilibrada. A partir do momento que eu tenho uma alteração, uma hipertrofia de adenoide, ou mesmo um desvio de septo, ou mesmo alteração em cornetos, eu vou ter o quê? Uma alteração do meu padrão respiratório. Essa criança, ela vai começar então a respirar pela boca. Se ela respira pela boca, a língua fica baixa. Se a língua fica baixa, que a gente vai ter mais musculatura externa, bochecha e lábio, fazendo uma pressão para dentro. E aí a gente também vai ter o quê? Esse osso que é totalmente plástico, ele vai ficar mais atrésico, vai ficar mais em formato de V. O palato vai aprofundar e a gente vai ter uma atresia. Então a gente precisa pensar num tratamento multidisciplinar. Eu vou fazer a minha parte de estimular essa maxila, porque ela já está com a maxila atrésica, mas ao mesmo tempo eu preciso mandar essa criança para o otorrino para avaliar. Beleza, foi para o otorrino e não tinha nenhum tipo de alteração? Então muitas vezes que ela está com o padrão invertido, e aí a gente vai para fono. Mas a gente precisa primeiro descartar uma possibilidade de alteração anatômica. E aí foi feita uma cirurgia. Então vejam bem a diferença da orofaringe, da passagem de ar. Aí sim, eu posso fazer o meu estímulo de crescimento, e quando eu tirar esse aparelho após o meu protocolo de 8 meses de expansão, eu não vou ter recidiva. Porque se eu não pensar nisso, eu não tratar também a função, a alteração anatômica que essa criança tem lá na via aérea, quando eu tirar o meu aparelho, eu vou ter uma recidiva. Então eu preciso pensar como um todo, eu preciso pensar no paciente de uma forma integral. Então aqui, que eu expliquei para vocês, paciente respirando pela boca, língua baixa. Língua baixa, palato, maxila, atrésica. Preciso estimular. E quantos casos que vocês veem assim no consultório de vocês? Então, a gente não vai estimular somente para ganhar espaço, mas sim para corrigir a forma dessa maxila. E aqui a gente tem todo um diagrama, né? Postura de língua baixa, respiração bucal, mau desenvolvimento de maxila-mandíbula, aumento do ângulo do plano mandibular, a face vai ficar mais alongada, o plano palatino vai ficar mais alto, má oclusão, e com isso a criança também vai ter distúrbios de sono. Então a gente precisa tratar. Hoje a gente tem estudos, inclusive assim, mostrando o quanto o sono ele é reparador e o quanto as crianças precisam dormir bem. Inclusive a gente está tendo diagnósticos, crianças hiperativas, está totalmente relacionada a distúrbios do sono. Então a gente vê o quanto impacta a ortopedia, o quanto ela vai melhorar a qualidade de vida das crianças. E a gente precisa identificar o padrão de crescimento facial. Se a gente olhar para essas 3 imagens, vocês conseguem observar as diferenças nos perfis dessas crianças? Então, posição de maxila e mandíbula, ela influencia diretamente o perfil facial, a harmonia estética, o equilíbrio muscular das crianças. Então, vejam a primeira imagem. Se a gente observar,
Percebam como a gente tem um perfil ali convexo, a gente tem um lábio inferior invertido. Se vocês olharem bem, a gente tem ali até um esforço, o quanto esse paciente está fazendo um esforço para fechar a boca. E eu vou dar um spoiler, a gente vai falar sobre o caso desse paciente amanhã, na discussão de caso clínico. O segundo, o perfil do meio. Percebo como a gente tem já um perfil mais reto, maxila e mandíbula. A gente vê um alinhamento e pescoço. Mas será que esse perfil tão reto, será que a gente não consegue observar ali que a gente tem um pouco de tanto uma maxila e uma mandíbula sem um crescimento? Os dois não estão muito para trás? Será que a gente não precisa estimular tanto maxila e depois essa mandíbula? Ah, mas ela está com uma linha boa de mento e pescoço. Então, tudo isso a gente precisa identificar no nosso paciente. E a terceira imagem que a gente já mostrou lá atrás, que essa criança ela tem, né, uma falta de crescimento maxilar. E o crescimento de maxila e mandíbula? Será que eles interferem na influencia na erupção dentária? Então a gente vê que guiar o crescimento ósseo, ela evita apinhamentos, retenções prolongadas, o mesmo, né, perdas precoces, erupções desviadas, que são problemas muito comuns na infância. Porque as formas que a gente tem de conseguir espaço é ou expandindo, ou desgastando o dente, ou mesmo extraindo. Então, lá na dentição decídua, quando o nosso paciente nos procura, né, os pais trazem o nosso paciente com 3 anos, que está com a dentição mista, dentição decídua completa, a gente já precisa olhar para essa criança, prestar atenção e a gente já consegue identificar qual a criança que vai precisar de um estímulo de crescimento. Aqueles arcos, aquela criança que não tem nenhum espaçamento entre os dentes, tanto no arco superior, no arco inferior, que tem o arco tipo 2 de Balme, que os pais vêm com aquele arco, com aquela mordida, com aquele filho com a mordida perfeitinha, toda certinha, sem nenhum espaço. Esse é o paciente, gente, que vocês já precisam ligar o alerta e conversar, sinalizar para os pais, que é um paciente que ele precisa ficar mais pertinho da gente, principalmente quando começar a fase de troca da dentição. Por quê? Porque ele não tem nenhum espaço para compensar o nascimento dos dentes permanentes. E às vezes os pais vêm com aquela criança com um monte de espaço, preocupados com o espaçamento. Não, gente. Aquela criança que tem muito espaço é aquele paciente que a gente já fica mais tranquilo, que eu fico feliz da vida e falo para os pais, olha que bom que tem bastante espaço, porque esses espaços depois vão compensar o tamanho do dente permanente. Então, paciente com arco tipo 2 de Balme, sem nenhum espaço e sem diastemas primatas, sem os espaços generalizados lá nos dentes posteriores, é o paciente que eu preciso ficar pertinho, porque bem provável é um paciente que vai precisar de um estímulo de crescimento de maxila e de mandíbula. Então, importantíssimo a gente perceber isso e sinalizar. Então, expandir, desgastar, extrair. Para ser mais conservador, a gente vai sempre pensar, então, em expansão. Então, a gente estimular crescimento do que chegar depois lá na fase da dentadura permanente e precisar desgastar ou mesmo extrair dentes. Então, olhem bem, olhem essa imagem. A gente percebe, né, que não tem praticamente espaço entre os dentes descidos e, ao mesmo tempo, mordida cruzada. Então, 2 sinais ali que já fazem eu pensar em estímulos de crescimento. Mordida cruzada unilateral, tendo ali uma vista do lado direito, totalmente cruzada. Se a gente olhar ali essa maxila de uma vista oclusal, percebo como a gente tem uma certa atresia, um palato profundo. Na
oclusal inferior. Vejam como os incisivos, o 31 e o 41, eles já erupcionaram totalmente ali, espremidos, sem espaço nenhum. E aí essa mandíbula, ela teria que caber dentro dessa maxila, mas como que ela vai caber dentro de uma maxila trésica? E aí a gente já tem um cruzamento. Então, vamos ver na radiografia panorâmica. Panorâmica, a gente já, primeira coisa, a gente já vai ver se estão todos os elementos ali presentes. Primeira coisa que a gente deve olhar na radiografia panorâmica, e que é um erro, assim, o que eu digo assim, que não dá para a gente deixar passar, é uma agenesia ou um dente supranumerário. Então a gente olha a panorâmica e já vê se está todos os germes dos dentes permanentes aí presente. Depois disso, percebam o volume dentário que a gente tem aí. Olhem o tamanho dos incisivos permanentes, praticamente ocupando o espaço tanto do incisivo central quanto do lateral. E aí a gente associa com todas aquelas imagens clínicas, mordida cruzada, com um arco que praticamente não tem nenhum espaçamento. Vou precisar expandir? É lógico que eu vou precisar estimular esse crescimento. Não posso deixar essa criança crescer com falta de espaço e que muitas vezes lá na frente eu vou ter que desgastar ou extrair. Controle de hábitos. A ortopedia ajuda também a gente reabilitar as funções após os hábitos, como chupeta, o dedo, que levam a mordida aberta. E assim a gente vai conseguir restabelecer o equilíbrio muscular. Então a gente vai tratar essas crianças, a gente vai remover primeiro o hábito, e após a remoção do hábito a gente já consegue, com aparelhos ortopédicos funcionais, melhorar essa função, colocar essa língua na posição correta e tratar essa mordida aberta. Então olha como a gente já conseguiu melhorar. A gente está tratando essa menina fazem 6 meses. A gente expandiu uma maxila primeiro e depois a gente entrou com um aparelho ortopédico funcional para corrigir posição de língua e ao mesmo tempo melhorar o vertical. Então olhem a diferença dessa criança. A fotografia inicial, e aqui a gente já tem a foto intrabucal depois de um tratamento. Então a gente expandiu, tratamos o transverso, depois a gente começou com a parte do vertical, porque a gente precisa saber também que existe uma sequência de tratamento. E isso é importantíssimo a gente saber, porque senão a gente, ao invés de melhorar o nosso caso, muitas vezes a gente pode piorar. A gente precisa saber qual que é o aparelho certo para essa criança. Qual que é o diagnóstico? Então muitas vezes a gente vai entrar primeiro com um aparelho e depois a gente vai levar com outro aparelho. Então, tudo isso, gente, a gente vai trazer um benefício para as nossas crianças para o futuro. Então a gente vê que a intervenção precoce, ela reduz tratamentos futuros, ela melhora a autoestima, ela melhora a qualidade respiratória e ao mesmo tempo ela promove um desenvolvimento facial saudável. Então vejam bem o quanto que a ortopedia ela pode nos auxiliar. Então não somente em uma criança de 7, 8 anos, mas sim a partir do momento que eu diagnostico. Em bebês, diagnostiquei uma mordida cruzada, já vou fazer alguma coisa, já devo fazer. E é isso que eu quero te mostrar, de que forma que a gente vai atuar. Então, aqui mostrando também mais um caso, como eu trouxe lá, uma maxila que a gente tem uma atresia, o transverso está alterado e ao mesmo tempo vertical. E aí com ortopedia a gente tem melhora tanto do transverso e do vertical. Imagina quando você mostra esses casos para uma família. Acredito que tem muitas mães, de repente até me assistindo, profissionais mães. Então a gente
com certeza o pai e a mãe, eles investem nos seus filhos, eles querem realmente tratamentos menos complexos. Então, é isso que a gente precisa fazer, estimular enquanto a gente pode, precocemente. Então, não espere a criança crescer ou trocar todos os dentes. É importante que a gente diagnostique e já trate. Crescimento, ele não pausa e a intervenção também não. Então, a partir do momento que eu diagnostico, eu já devo tratar. Então, assim, é importantíssimo a gente saber trabalhar com ortopedia. Ainda mais quem trabalha com criança. E assim, vocês vão ver, é uma virada de chave. A partir do momento que eu vou diagnosticar e vou tratar sem encaminhar, eu vou ter, com certeza, cada vez mais um fluxo grande de pacientes para o meu consultório. Tá, pessoal? Então, é isso que eu quero deixar, esse recadinho hoje, né? Deixar já essa live, esse início ali, plantar uma semente do quanto que a ortopedia, ela pode sim transformar vidas. Quero dar uma lida aqui, que já me deixaram algumas dúvidas. No caso de espaçamento ortopédico de maxila, pode induzir a diastemas? Sim. Quando eu faço uma expansão, tá, Sávio, de uma maxila, eu vou gerar diastemas. Eu vou gerar um diastema interincisal entre o 11 e o 21, que é realmente o sinal clínico que houve a expansão real da minha maxila, e ao mesmo tempo acaba tendo um espaçamento também entre os demais dentes. E o que a gente observa é que após os 45, 60 dias, a gente percebe que esses dentes novamente eles vão se aproximar. Então, às vezes os pais eles pensam que se perdeu a expansão. Não, a base óssea, ela se mantém expandida, porém os dentes eles se aproximam novamente na linha média. Então, é isso aí, tá? Então, hoje eu quero deixar esse recado para vocês. Amanhã a gente vai trazer uma outra live, né, com discussão de caso clínico. Então, eu quero que vocês estejam presentes e também porque a gente vai ter uma surpresa no final e conto com a presença de vocês. Essa live vai ficar salva e eu quero que, se vocês tiverem mais perguntas, a gente tenha a nossa comunidade, onde a gente está sempre compartilhando, né? Os alunos, os profissionais estão trazendo casos e a gente vai, então, sempre ajudando a resolver. Então, quem já estiver na comunidade, pode até deixar sua dúvida lá. E quem não está, a gente vai deixar também o link, né? Ou pode entrar no meu perfil do Instagram, a gente tem o nosso link para estar entrando. Tá legal, pessoal? Eu agradeço a presença de todos, obrigada por estar presente comigo e estou à disposição.